Oi pessoal, tudo bem com vocês? Anderson aqui para mais um Macro Talks. É a nossa preparação da semana. A gente vem fazendo esse programa desde 2020. Para aqueles que não conhecem o programa, a gente fala sobre o cenário macro, a gente discute o que pode acontecer na próxima semana em termos de oportunidade. A gente não quer acertar o mercado, mas a gente quer tentar ao máximo como a gente pode encontrar as oportunidades que a gente tem no cenário macro aí, olhando para a semana seguinte. Então, o Macro Talks nasceu com essa ideia de fazer uma preparação para a semana que envolva muito mais o cenário macro do que as partes mais específicas da análise técnica, análise de fluxo da forma que você queira fazer, por exemplo, usando Volume Profile, Footprint, algumas ferramentas aí que podem auxiliar no processo de tomada de decisão e construir uma trade idea no intraday. Então eu estou com esse programa já desde 2020 com Active Trades. O nosso foco não é, como eu falei para vocês, a parte mais técnica da operação. A gente aqui faz um mapeamento macro e se prepara para a semana focando nesse ponto que eu acho que tem muita vantagem competitiva aqui, se a gente se preparar de forma, eu diria, consistente, né? Toda semana, todos os meses a gente acaba encontrando oportunidades se a gente faz essa preparação, tá? Bom, cenário, glossário macro que eu já passei para vocês aqui é gratuito, o curso do Banco Central do Brasil gratuito também, é uma forma de vocês se prepararem, é uma forma de vocês entenderem o jargão de mercado, um pouco mais saindo do espectro aí de análise técnica, do que é muito difundido no mercado de varejo ou no mercado né, de pessoa física. Então eu trago um pouquinho mais aí para agregar a essa construção, que eu acho que faz parte de uma construção. Não é querendo separar a pessoa física de participante institucional, que não tem nada a ver. Um participante faz uma coisa, o outro participante pode fazer outras coisas. São perfis diferentes. Aqui eu não quero falar, olha, um institucional é melhor que o outro, ou alguém certificado é melhor que o outro, que não garante nada. Então, para a gente aqui realmente é focar no cenário macro, se preparar da melhor forma como a gente pode e construir uma base muito sólida, independente de qualquer coisa do cenário da narrativa por aí, tá? Do que é melhor, do que não é melhor, do que vale mais a pena, vale menos a pena. Isso é tudo discussão subjetiva, tá? Canal da Active Trades no Telegram, cada vez mais a gente tá evoluindo esse canal. Vocês têm o conteúdo semanal, como eu já mostrei para vocês. Eu quero até mostrar aqui o conteúdo extra, né? Vocês podem fazer o download, tem o Bitly, que é aquele encurtador de link, né? Então vocês podem acessar aqui o Bitly, vocês vão cair diretamente no Drive com a pasta com os arquivos que eu compartilhei nessa semana com vocês. E tem lá um conteúdo muito especial que o time vem produzindo para vocês, que é durante a semana a gente compartilha no canal da Active Trades, que são esses insights aqui da parte de sell side do mercado. Envolve algumas outras coisas também que não vêm do sell side, como a análise de alguns dados mais importantes divulgados durante a semana. Então tá tudo aqui para vocês fazerem uma revisão e se acostumando com isso. Isso aqui é parte de um processo de aprendizagem. Você leva um tempo para digerir isso, encontrar os padrões, entender a agenda. Então, não tem uma receitinha, sabe? Às vezes muda, às vezes o IPCA, por exemplo, em alguns momentos passa a ser muito importante. A gente viu o ADP dos Estados Unidos na semana passada sendo um dado muito importante para você olhar no curto prazo, mas nem sempre é assim, né? A NFP teve uma certa volatilidade, o mercado reverteu tudo depois, e isso vai mudando, né? Então é muito importante a gente ficar de olho nessa coleção aqui, ou a reunião de dados durante a semana do que algumas instituições aí, do que está acontecendo no mercado, e a gente vai se acostumando, vai digerindo isso, né? E aqui, como vocês sabem muito disso, né? Não tem certeza nesse mercado. A gente nunca vai acertar 100% das coisas, tá bom? Então, esse material tem para vocês disponível, bem como a agenda macro completinha. Tá lá para vocês, só fazendo o download.
Eu vou discutir um pouquinho agora com vocês aqui, só para reforçar, né? Aqui o link, aqui o QR Code para vocês escanearem e fazerem o download direto pelo link aí, que vai aparecer, né, no navegador de vocês. Bom, o que é mais, né? A gente tem um programa que começou na sexta-feira aí, a gente chamou de Macro Insights, que é feito com o Kevin. O Kevin é um trader, ele opera mercado internacional e o mercado brasileiro também, um pé muito mais fora do Brasil do que no Brasil. E ele está trazendo essa visão de alguns eventos, trazendo alguns conteúdos aí que envolvam o cenário macro, né? Então o Kevin começa dessa forma. Ele está lá no Trader TV no YouTube, que é um canal que foi criado aí numa parceria do SST Active Trades, e a gente fez essa inserçãozinha aí com o Macro Insights e o Macro Talks no programa do Trader TV, que também estou falando agora com vocês do Trader TV aqui. É um programa, como vocês sabem, aqueles que estão pelo Trader TV, 24 horas, ele roda, fala sobre o mercado, é uma abordagem muito interessante, focado naquelas operações de intraday, swing trade, também educacional. Então é um projeto muito interessante para trazer e elevar o nível da conversa em termos de educacional para a pessoa física no Brasil. Eu diria que é um foco muito interessante que acaba encurtando a jornada de um trader, né? Encurtando a curva de aprendizagem aí de um trader, com pessoas experientes, com pessoas que conhecem do que estão falando de verdade e praticam isso. Acho que é o mais importante, né? Porque o mercado ele exige que você pratique sempre. Então, tá aí. Macro Insights, todas as sextas-feiras aí na Trade TV, às 13 de Brasília. O Macro Talks também acontece no Trade TV. Está disponível para vocês lá no YouTube. Tá bom? Pessoal, mais uma vez aqui, muito obrigado. Agora eu vou por calendário, eu já discuti algum material, o calendário lembrança, vocês podem fazer download lá no link. Bom, olhando para o calendário agora, o que a gente tem nessa semana, né? Bom, semana eu diria que é uma semana bastante ocupada. O CPI da China, que é importantíssimo para a gente acompanhar como que vem a evolução da inflação na China com a economia chinesa desacelerando. A gente tem vários banqueiros centrais do ECB, do Fed, eu dou foco nesses dois, porque o ECB espera-se que o ECB continue subindo o juro, o Fed há uma discussão se o Fed vai subir juro nessa decisão de subir juro na decisão de julho. Então, essa é a discussão aqui, quantas vezes o Fed vai subir até o fim do ano. A gente tem a reunião da OTAN também na terça e quarta, que obviamente vai girar em torno aí dos países que querem fazer parte da OTAN. A gente tem também a Ucrânia, discussão sobre a Ucrânia, que quer fazer parte da OTAN. E essa guerra, né, Ucrânia e Rússia, e obviamente o mercado também vai ficar de olho em alguma narrativa que vem por parte da Rússia aqui, tá? Bom, olhando mais aqui, eu não vou dar foco aqui pelos yield da Alemanha. Isso aqui, para aqueles que operam euro, operam o mercado europeu, é muito importante. A gente tem os banqueiros centrais falando, a gente tem a decisão de taxa de juro no mesmo dia que a gente tem o IPC dos Estados Unidos, a decisão de taxa de juro do Banco Central do Canadá. Então aqui a gente pode ver uma alta ou uma pausa do Banco Central do Canadá. Aqui pode ter uma volatilidade nas taxas de curto prazo. Para aqueles que não operam muito o dólar canadense, eu acho que vale a pena o exercício de vocês acompanharem a narrativa de Banco Central. Então tem a decisão do Banco Central da Nova Zelândia e também do Banco Central do Canadá. Tá? Bom, o foco, obviamente, vai ser no CPI dos Estados Unidos. E também, dependendo do que vier aí da decisão do BOC, pode também servir como um ponto de volatilidade para os Estados Unidos, para os ativos americanos, para a curva de juros americana. Como aconteceu da última vez, quando o BOC subiu a taxa de juros. Afetou o mercado de Treasury naquele momento e acabou afetando todo o mercado naquele dia. Tá? Bom, olhando para isso, a gente tem o CPI, a gente vai discutir um pouquinho daqui a pouco. Depois do CPI, a gente tem membros do Fed falando. De repente eles podem comentar um pouco do CPI, dando uma luz aí para como pode ser as próximas decisões de taxa de juros. A gente continua com banqueiros centrais aí na agenda. Aí a gente tem na quinta-feira
a gente tem o Initial Jobless Claims, PPI, a gente tem o Waller do Fed também discutindo, a gente tem, o que mais? Universidade do Michigan e preços importados aqui na sexta-feira. Eu acho que aqui são dados importantes que a gente tem de ler. O PPI aqui é importante, Jobless Claims e membros do Fed falando aqui na quinta-feira, tá? Bom, e o que mais que a gente tem? A gente tem, aqui olhando um pouco, eu vou falar um pouco do IPCA, né, que vai sair na terça-feira. Eu deixei um material completo para vocês aí, que o broadcast sempre divulga, é um bom indicador aí, que o broadcast sempre faz, é tradicional do mercado. Então o broadcast sempre faz esse levantamento com as instituições brasileiras, aí também estrangeiras, do que eles esperam do IPCA, fechamento de junho. Então eles estão esperando aqui, né, a mediana está em menos 10, e aqui todo o restante das projeções, o piso e o teto. Então aqui obviamente se a gente se a gente observar um IPCA mais fraco do que o esperado, né, abaixo aí perto do piso ou até mesmo abaixo do piso, a gente tem um cenário mais dovish para a curva de juros brasileira, e isso pode servir como sei lá, depende de como está o mercado internacional, né, na segunda e terça, né, se a gente está vendo um sell-off por algum motivo, pode ser um bom fator aí para subir, obviamente, o mercado de equity no Brasil, né, ou seja, o mercado de ações no Brasil pode ganhar tração se a gente vê observar um IPCA abaixo do esperado, tá bom? Bom, o que mais que a gente tem aí, pessoal? A gente tem o CPI dos Estados Unidos na quarta-feira. Então aqui o foco, ao meu ver, tá aqui, é no core, no núcleo e, obviamente, na headline, né, mês a mês. Esses dados são importantíssimos, né? O core ele exclui a volatilidade dos preços voláteis de comida e energia, e a headline vem tudo, né? Então, qual que é a expectativa do mercado? É que haja um certo uptick aqui. E o core fique basicamente em linha com a leitura anterior. O que eu queria chamar a atenção para vocês aqui, né? Bom, olhando de forma retrospectiva, na semana passada nós tivemos o ADP forte, nós tivemos um NFP inline, um uptick que a gente viu na average earnings, né? O ganho de média por hora. Bom, o mercado ele está subindo de 25 em 25 a taxa de juros do Fed. A gente sabe disso. O Fed pausou na última reunião. A precificação do mercado olhando para julho é que o Fed suba 25 basis points, mas não é um consenso. Ainda não é um grande consenso do mercado como um todo. O Fed pode continuar com a pausa, né? E aí continuam as calls de que o Fed, no fim do ano e no primeiro trimestre de 2024, o Fed venha cortar taxa de juros, porque o pico da inflação já aconteceu. Tá tudo certo. O pico já aconteceu, isso que eu acho que é um consenso, né? O pico da inflação nos Estados Unidos. Mas esse não é o nosso foco aqui. O que a gente está querendo discutir é como é que a gente vai operar esse CPI na quarta-feira. Bom, olhando para segunda e terça, a gente vai ver como o mercado vai se posicionar para esse dado, porque é isso que vai acontecer. O mercado se posicionou para o NFP, depois do NFP a gente viu o mercado fazendo um ajuste até mesmo técnico aí no mercado inteiro, né? Mercado de dólar, mercado de bolsa. E como é que o mercado vai operar o CPI? Como é um dado que pode trazer uma divergência aqui em torno das expectativas, se a gente observar um uptick, até mesmo em linha, ou acima do esperado no core e do CPI headline também, né, a gente pode ver o mercado reprecificando essa curva de juro dos Estados Unidos, tá? Então eu diria que o risco até para os dois lados. A gente tem um cenário em que o CPI vem abaixo do esperado e o mercado retira duas altas precificadas na curva de juro dos Estados Unidos para esse ano. Tem duas altas aí precificadas, não com consenso. Julho é quase um consenso.
Setembro fica pendente. Então tem isso, né? Ahm, então a pergunta é, se a gente observar um CPI em linha ou acima do esperado, o que, que o mercado vai fazer? Em linha o mercado pode continuar como está, fazer algum ajuste aqui e ali. Mas acima do esperado, e se for 20 basis points acima do esperado, principalmente no core, no núcleo, se a gente observar um número, por exemplo, 0,5 ali no core, como é que esse mercado vai precificar, né? O mercado pode colocar muito mais ênfase na alta da taxa de juros em julho e também aumentar a probabilidade de uma alta em setembro, tá? E eliminar o corte da taxa de juros para o fim do ano, olhando o primeiro trimestre também. Então, são esses dois cenários que eu diria para vocês, fiquem de olho, porque se for um cenário mais hawkish, quais são os ativos que você vai operar? Então a gente tem uns ativos mais sensíveis, a gente tá olhando, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui para vocês, só do ponto de vista de taxa de juro, né? A gente está vendo as taxas subindo forte aqui nas últimas semanas. Está vendo as taxas de juros dos Estados Unidos subindo forte, já de volta no nível de 4%, todas elas operando no nível de 4. Aqui eu coloquei 2 anos, 5 anos e 10 anos. 2 anos é a taxa de curto, a 5 anos é a barriga da curva e a de 10 a taxa de longo prazo. Então a gente está vendo pouco a pouco aí, a gente saiu de 3,31 aqui, pegando aqui o 10 anos, para a gente voltar para os 4, ou seja, 50 a 70 basis points de ajuste na taxa de juros desde maio, né? Isso é bastante. O mercado então começa a fazer uma inclinação na curva de juros dos Estados Unidos. Volta essa inclinação aqui, sim, devido ao fato de que o Fed está subindo, a taxa está sendo elevada até o nível de 5, mas ela continua subindo, inclusive a taxa de longo prazo. Então, eu diria para vocês, fiquem de olho nos treasuries, porque se a leitura for maior do que esperado, essa curva pode apresentar maior volatilidade. Ela pode fazer um salto grande indo para o CPI, tá bom? Ou depois da divulgação do CPI. Ou seja, ela pode inclinar muito mais. No preço dela, que é o que a gente negocia, a gente vai ver uma grande venda, né? E aí a gente pode observar aqui que tem um comportamento também interessante no mercado de FX. Está olhando uma certa correlação do mercado de MFX com o dólar mais forte, o dólar mais forte versus o real e versus o peso mexicano, e a gente viu até mesmo um certo sell-off aí no yen, né? A gente viu um sell-off no yen nas últimas semanas, e isso, como eu comentei com vocês no último Macro Talks, né? O BOJ poderia fazer intervenção devido a essa depreciação do yen. E aí, na sexta-feira a gente viu um certo ajuste depois do NFP, né? Então, antes do NFP, a gente viu o mercado tendo um dólar mais forte, né? E isso pesou também no real, no peso mexicano. Como a gente pode ver aqui, por exemplo, no dia 6, a gente viu essa forte alta aqui no dólar, né? Então, a gente está observando essa certa correlação do dólar e ien, do dólar versus o real, dólar versus o peso mexicano, até ajustes técnicos aí de carry. Então tudo isso acaba afetando o câmbio, né? E afetou o real também esse movimento global de ajuste de taxas aqui, tá? Então é importantíssimo ficar de olho nessa dinâmica que eu acredito que tem muito a ver com esse ajuste de 70 basis points no último, 45 dias aí das taxas de juros dos Estados Unidos. Então isso é importante. Quanto maior a taxa de juro, maior o rendimento daquela moeda. Aqui a gente está discutindo do dólar e acaba que as outras moedas ficam depreciadas, como aconteceu com o ien, por exemplo, né, que é onde a taxa de juro raramente muda, tá? Bom, tudo isso para a gente olhar para o mercado aqui, se preparar para o cenário da semana que vem. A gente tem também aí, a agenda da semana, a gente tem o earnings, ou seja, a agenda de divulgação de balanço das empresas dos Estados Unidos. Muito foco aí para sexta-feira, né? A gente tem JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup, BlackRock divulgando aí o balanço, United Health também, tem
um market cap e pesa no S&P 500 Dow Jones. A gente tem JP Morgan pesando no S&P 500 e Dow Jones também. O mercado vai ficar de olho. O Wells Fargo, o Citigroup nem tanto, mas é importante ficar de olho também. Então é isso. Sexta-feira vai ser além de tudo aquilo que a gente discutiu na quarta, que vai ser importantíssimo. Tem uma cacetada de dados aí para sair na quarta, quinta e na sexta nem tanto. Tem a Universidade do Michigan Inflation Expectations, né, as expectativas de inflação. Mas na sexta a gente tem começa aí o peso, né, a parte mais importante da divulgação de balanço das empresas dos Estados Unidos, que impactam aí, se vier abaixo do esperado e o forward guidance das empresas tiver um cenário um pouco mais negativo, também pode impactar durante o pregão inteiro, né, porque a abertura, o mercado aqui, né, a divulgação do balanço acontece antes da abertura do mercado americano, tá bom? Então isso é importante ficar de olho, tá? Bom, eu queria só reforçar para vocês aí, que eu já falei no começo, para sobreviver no intraday, você tem que acertar, você tem que aceitar que a sua taxa de acerto não vai ser muito alta. Isso é fato, né? Olhando para quem? Pessoal, já estou nesse mercado já há mais de 10 anos, eu conheço muita gente no nível profissional que opera 24 horas praticamente, entre aspas, né? É impossível operar 24 horas, mas que opera muito e que realmente a oportunidade ela é escassa e você tem que aceitar que você vai estar errado na maioria das vezes. Tudo isso que a gente faz não garante, que a gente está vendo no MacroTalks aqui, não garante que a gente vai estar certo quando a gente for operar, tá? Mas a gente fica bem atento às oportunidades que valem a pena alavancar. E alavancar é onde está a grande vantagem competitiva de uma firma de alta frequência, de um fundo de hedge fund, dependendo da estratégia que algum participante de mercado vai tomar. Não é acertar a direção do mercado, porque isso é muito difícil, acertar o timing do mercado. Você tem que aceitar que você vai errar muito e que isso vai fazer parte da sua rotina, né? Errar. Só que quando você erra, você tem que cortar esse risco, né? E você tem que buscar identificar onde é que você está pecando nesse jogo, que é um jogo de longo prazo. No longo prazo, você pode talvez melhorar um pouco, né? 55%, 60%, mas nunca no longo prazo vai ser maior do que isso. Você vai errar muito, vai errar muito. Você vai acertar, esses 50% que você acertar ao longo do tempo vai fazer com que você sobreviva. Só que ele só vai fazer com que você sobreviva se você souber alavancar. Alavancar aquelas operações que dão certo, né? Então, e não é deixar a operação correr por muito tempo, né? Porque isso também é muito difícil. É muito difícil você acertar muito alto, que a operação vá andar 200, 300 pontos a favor, até 200, 300 pontos ticks a seu favor ali e todos os dias. É muito difícil. Principalmente no intraday. É muito difícil. É muito difícil. Isso ao longo do tempo, né? Isso realmente é muito difícil. Eu nunca vi. Olhando para o lado profissional do mercado, não. Ninguém fez a carreira operando, segurando a operação. Todas as pessoas que eu conheci no nível profissional, que é individual, fez a sua carreira alavancando. Outro dado interessante para vocês, que eu estava vendo recentemente, é a firma de HFT, mesma coisa. A taxa de acerto é 50% a 55%. Então, o core da alavancagem do algoritmo vem da alavancagem também, das operações que há uma alta probabilidade de acerto e essa operação é alavancada. Não é ela sendo segurada por mais tempo, tá? Bom, pessoal, olhando para os bancos centrais aí, a gente tem um mapinha aqui, uma planilhinha rápida aqui para vocês, de onde o mercado vê a taxa de juro indo para esse período aqui, né, de 2023 a 2025. Vocês podem ver que a maioria do mundo, a tendência é assim, né? Alta,
corte. O Japão é diferente. O Japão está mais ou menos aqui e começa assim. Vamos olhando para uma curva, tá? Não estou falando que a velocidade é igual. Então, o Japão, o JPI, a gente já vem acompanhando isso há um bom tempo. A expectativa do mercado é que em algum momento, esse ano inclusive, o Banco Central do Japão vire a política monetária. E no ano que vem continue. E aí, é aqui que o Yen pode performar. Então, o dólar pode perder força se a gente. Lembrando, a gente está olhando para um outro lado das coisas aqui, que não é o lado do CPI na semana que vem. A gente está olhando um pouquinho mais para frente, tá? Mas isso reforça, se o CPI vier abaixo, reforça esse cenário. Isso significa um dólar mais fraco e a gente pode ver um euro e um yen mais forte. Essas duas moedas são usadas para funding de carry trade. Então, conforme as taxas da expectativa com as taxas de juros dessas moedas aumentam no médio e longo prazo, aí, no longo prazo olhando para 2024, 2025, a gente pode ver um dólar mais fraco, né? Então, essa dinâmica de juros dos Estados Unidos subindo e expectativa com os juros do Japão e vou colocar aqui o US, Europa e até mesmo Japão, subir, causa essa parte da variável aqui da equação ser a mais importante. Então, se na semana que vem a gente começar a observar um pullback ou um aumento da taxa de juro, vocês vão querer ficar de olho no yen e no euro, tá? E o dólar é uma grande variável. Então, devido à operação de carry trade, que é o diferencial de taxa de juros, né? Como a gente viu na semana passada um price action muito em torno dessa dinâmica, vocês querem ficar de olho nas taxas de juros aí dos Estados Unidos, tá? Então, eu estou até falando para vocês, é obrigado. Vocês vão ter de ficar de olho nessa dinâmica, tanto para operar bolsa quanto para operar commodity, para operar petróleo, operar ouro, tá bom? Fiquem de olho, tá, pessoal? Não ignorem essa divergência que a gente está vendo de expectativa aqui, que pode mudar no curto prazo, tá? Bom, qual é o trade então, para resumir tudo, né? IPCA no Brasil na terça-feira, aumento da correlação de câmbio e carry e treasury que a gente já comentou, a reprecificação do IPC dos Estados Unidos, como comentei com vocês, cenário hawkish, em que o mercado suba a probabilidade de alta em julho e também em setembro, a dinâmica de câmbio do dólar, do yen, do euro e das moedas de mercado emergente como o peso mexicano e o real, a gente viu a correlação casando nos últimos 3 dias aí, um pullback em risco em equity. Por que eu estou falando isso, né? E o PIUC das bolsas europeias. A agenda de earnings a gente já comentou. Eu quero só reforçar essa questão do PIUC das bolsas europeias e a correção do mercado de bolsa, né? Bom, pessoal, olhando para o S&P 500, a gente está vendo essa dinâmica aqui, ó. Eu coloquei o S&P 500 aqui e o Ibovespa. Olha essa correlação do S&P 500 na semana passada com o Ibovespa. S&P 500 em laranja, o Ibovespa em roxo. S&P 500 sobe, Ibovespa sobe mais rápido. E o S&P 500 cai, Ibovespa cai. Olha, o S&P 500 corrigiu, Ibovespa quase ficou lateralizado. E aí no outro dia, a gente viu um rally, né, do Ibovespa e certa alta tímida depois do NFP do S&P 500, mas a gente viu o pullback. Tive esse pullback e aí viu o mercado fazendo um rally forte na parte da tarde e no final da tarde uma correção. A gente começa a ver que essas correções aqui, ó, são consistentes e fortes, ó, tá vendo? Bate num nível de certo nível aqui, né, de mercado, o mercado vira como um todo antes do fechamento. Bom, a gente está operando o S&P 500 já faz semanas, dias aí que a gente está operando nesse nível aqui de 4.400, né? Então a gente está vendo aqui, ó, já a gente rompeu e foi. Então esse mercado vem esse debate agora, né? Que esse mercado
chegou num nível aqui que não consegue, desse 4.500 aqui não está conseguindo romper. Será que a gente vai ver uma correção? Então a gente viu esse buy the dip todos os dias quase, né? Desse mercado. Na sexta-feira a gente viu também, depois da abertura do mercado, o mercado fez um rally aqui na parte da tarde, depois vendeu tudo. Então essa é uma pergunta que a gente não tem resposta, né, pessoal? Não tem resposta aqui. Essa é a oportunidade pra gente. Onde é que está a melhor oportunidade? Ao meu ver, agora, a gente está tendo, se o CPI for acima do esperado, a gente pode ver uma correção em bolsa. Tá? É isso que eu vou observar. Agora, se o CPI vier melhor do que esperado, eu buscaria até mesmo uma volta para esse 4.500 aqui e um certo rompimento, dependendo de como for o mercado de dólar, o mercado de juro, tá? Mas tem oportunidade para os dois lados aqui no S&P 500, mas eu acho que depende muito aí de como esse mercado está reprecificando esse quadro aqui das curvas de juro, tá bom? E como a curva está estressando, o S&P 500 agora acaba chegando nesses níveis e fazendo pullback, tá? Então eu acho de forma de curtíssimo prazo é isso que a gente está olhando, né? Só para vocês entenderem. Então depois nós tivemos aqui o NFP, o mercado subiu, depois ele fez um pullback, depois ele fez um rally de novo. Aí na parte antes da abertura do mercado, o mercado foi como um todo aqui, subiu tudo, né? O mercado subiu inteiro aqui na parte da tarde, depois ele devolveu tudo, indo para o fechamento aí, olhando para o gráfico em laranja aqui, que é do S&P 500, tá? Eu estou só olhando a direção aqui, tá, pessoal, para a gente tentar identificar esses padrões aqui mais macro, não estou olhando de forma muito específica, tá bom? É só para vocês entenderem o racional de forma geral, não quero entrar nos detalhes mais específicos. Mas é aqui, ó, essa virada do S&P 500 também causou uma virada do Ibovespa depois, né? Então, eu queria só chamar a atenção de vocês para isso. E o PILC das bolsas europeias, né? Semana inteira a gente viu, se eu estou olhando aqui o DAX e estou olhando aqui o Eurostock, né? Olha o nível que a gente bateu aqui, a mínima dos 3 meses, ó. Rompeu, chegou a romper bem de leve aqui, esse 4.240 aqui, que foi essa região de mínima forte aqui que a gente viu, ó. Quase rompeu o 4.200, e aí a gente viu o DAX também numa região sensível. O DAX, como é mais volátil, chegou a romper esse nível de 3 meses, fez um pullback devido a essa alta de mercado americano na parte da tarde. E se a gente continuar vendo uma fraqueza no mercado americano na próxima semana, o mercado europeu pode continuar indo para baixo, tá? É isso que a gente está vendo agora, esse sell-off aqui no mercado europeu. Então eu acho que aqui tem uma certa simetria, né? Conforme as taxas de juros na Europa podem a tendência ficarem mais alta, o mercado de ações começa a sofrer, né? Então aqui eu peguei o DAX e o Eurostoxx para vocês verem essa dinâmica, ok? Pessoal, eu queria encerrar aqui com essa live que eu espero tenha ajudado vocês para a semana, com algumas ideias aí no mercado como um todo, né? Não só focado em uma parte do mercado. Então é isso. Muito obrigado aí pela participação de vocês, pela atenção de vocês. E uma excelente semana aí. Aqui está meu contato para aqueles que tiverem alguma dúvida, quiserem mandar uma mensagem para mim, tá bom? Tá aqui, encerrando esse Macro Talks com vocês. Um abraço, boa semana aí, que pode ser uma semana muito interessante. E, obviamente, né, aproveita aí o inverno no Brasil, tá? Um abração para vocês e até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.